Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um momento de estudo da nossa querida doutrina dos Espíritos. Hoje, meu nome é Júlio, sob o nome da Congregação Espírita Cristã, que é a casa qual nos acolhe e nos endereça ao trabalho. Nós vamos falar um pouco do capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor. Mas antes de começarmos a falar, desejamos a todos um dia de paz, um dia de momentos de reflexão, momentos de alegria, momentos de união. União de pensamentos em Deus, união de pensamentos em Jesus, vibrando sempre no bem, buscando sempre o melhor para nossos corações. E antes de começarmos a falar do tema propriamente dito, vou ler aqui para vocês uma página inicial, para começarmos de uma forma mais tranquila, serena nos nossos corações. A página de hoje é do livro Agenda Cristã, é o item 21, Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Iniciando nossa contribuição através desse vídeo, nós vamos unir nossos pensamentos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Senhor, abençoa, orienta, ilumina, edifica cada ser que esteja acompanhando esse estudo. Ampara, orienta a cada indivíduo que passa por nossos pensamentos. Dai-nos a serenidade necessária para encaminharmos o nosso dia a dia dentro de uma forma tranquila, de paz e alegria. Que possamos ter reflexões profundas, porém simples de se entender, não mediante palavras nossas, mas sim sobre a boa nova sobre a qual vamos estudar através da ótica da doutrina dos Espíritos. Que a tua paz permaneça conosco sempre, que assim seja. Bom, hoje, como nós falamos, vamos falar no item 5 do capítulo 20, os obreiros do Senhor. Só que nós estamos falando desse item numa forma um pouco mais diferenciada, porque nós estamos no mês de outubro, e é muito comum no mês de outubro nós encaminharmos nossas reflexões em torno da figura do codificador, em torno da figura do professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, desculpe minha pronúncia, nascido em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, e que teve um papel importantíssimo, além de começar de uma forma como um ótimo aluno, despontando em seus estudos, com a participação dentro do Instituto de Pestalozzi, que era um grande educador da época. Novo, já chegou a assumir turmas para auxiliar os seus colegas na ausência de alguns mediadores do ensino. Assumiu trabalhos importantíssimos no cunho da educação francesa, tendo vários trabalhos renomados, utilizados pelas universidades. Poliglota, dominante de várias ciências, filósofo na sua essência de educador e de trabalhador. Esse homem era casado, sim, com Amélie Baudet, e dentro de, digamos assim, uma evolução de 50 anos de estudo, dedicação, ele é convidado a participar de mesas girantes, do grande evento que estava, digamos assim, fazendo a distração daquelas pessoas menos vigilantes. Qual era esse momento? Era o momento que você ia em determinada casa, em determinado local, e as mesas giravam, as mesas dançavam, os objetos se moviam sem intervenção e intercessão de um homem e uma mulher. E aí o que acontece? Nosso professor Rivaio, ele é um
como diz o próprio Camille Flammarion, é o bom senso encarnado. E diante dessa fantasia, dessa alegoria toda de homens incautos em torno de uma mesa que gira e ser tipo como se fosse hoje um evento social voltado para distração vazia, ele começou a pensar dentro dos já conhecidos meandros ali da ciência. Ele começou a pensar da forma do magnetismo estar agindo sobre aquilo ali. Então ele começa a ver, não com descrença, mas ele começa a ver com um olhar crítico do cientista, do educador, da pessoa estudiosa que busca causa nos efeitos. Ele começa a visualizar uma outra forma. E numa outra reunião, um pouco mais para frente, ele começa a ver que o que move aquilo ali é uma força inteligente, que hoje nós conhecemos como espíritos. E ele passa a tratar os espíritos como trata os homens. Então, ele vai começar a criar um método, ele vai começar a criar uma ideia principal de como agir diante disso. Então, vai pulando um pouco, perdão, se estamos um pouco rápido, mas é até pelo tempo de gravação, o tempo de exposição também é dificultado, porque são temas muito profundos, muito ricos. Ele começa a criar um método, e aí sobre uma mesa, uma cestinha de vime com lápis de pedra, mais rígido, ele começa, atrelado a isso, a mediunidade de várias meninas, jovens, adolescentes também, ele vai começar a fazer perguntas, ele vai começar a tentar extrair questões inteligentes. E, com o passar do tempo, nós vamos desaguar em 1857, que é quando ele sai a primeira publicação do Livro dos Espíritos. O que é o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, mais precisamente 1019, segundo a Federação Espírita Brasileira, e ele é organizado pedagogicamente para que nós possamos entender, diante de um trabalho de recepção de mensagens de diversos locais, de diversas situações, em diversas condições, ele começa a organizar de forma pedagógica o que nós precisamos ter como um roteiro para começarmos a entender o que é a doutrina dos espíritos, o que é essa realidade, esse consolador que está chegando de uma nova forma. Então nós vamos ter, por exemplo, no Livro dos Espíritos, todo um trabalho pedagógico, todo um trabalho carinhoso, dedicado, trazendo essas informações para a gente numa ordem. Primeiro, ele vai explicar e até criar vários vocábulos, vários vocabulários, várias palavras para tentar explicar. Fora isso, ele vai começar o Livro dos Espíritos de uma forma que vai passar, vamos dizer assim, da parte divina, os atributos da divindade, seguindo pela questão do que é o mundo espiritual, o que é o espírito, quem é, o que pode acontecer, se reencarna, se vive, se revive, se existe uma vida além do corpo. Mais para frente, na terceira parte, ele fala das leis morais, que são as leis que estão impressas na nossa consciência. Por último, fala de consequências dos nossos atos. A parte de consequências, a parte de, digamos assim, é como se fosse um código, não vou dizer penal, mas um código de leis que você está atrelado a elas da seguinte forma: nada que você faz passa em brancas nuvens, nada que você faz passa de uma forma mais, digamos assim, impune. E no fim, toda uma conclusão em torno também das mensagens vindas da espiritualidade. Kardec nos inicia um trabalho árduo, um trabalho difícil, penoso, porém de muita luta, muita abnegação, de muita renúncia do seu lado pessoal. Não vamos entrar no mérito aqui pela questão, mas ele chega ao ponto de renunciar ao seu próprio nome para tirar o seu nome, a sua, digamos assim, o conhecimento do seu trabalho dessa nova doutrina. E aí, diante do seu espírito protetor, ele tem essa revelação de que eles vivenciaram uma experiência junto aos druidas, na antiga Gália, na França, e que ele tinha por nome Allan Kardec. E aí,
na sua iniciativa, ele assina essas obras pelas quais ele complementou com a organização, com algumas pontuações, ele assina como Allan Kardec. E Allan Kardec, na França da época, passava-se batido, pois não tinha uma noção de quem seria Allan Kardec. Allan Kardec publicou os livros, a codificação, a base do estudo que nós estamos aqui realizando hoje. E por que nós estamos falando de Allan Kardec diante do tema Os Obreiros do Senhor? Pela seguinte situação. Dentro do item Os Obreiros do Senhor, o Espírito da Verdade, que é quem faz o ditado da mensagem que estamos falando, ele vai trabalhar sempre a ideia de que nós devemos trabalhar no bem sem o interesse de um ganho maior, de um ganho futuro. O trabalhar no bem que o Espírito da Verdade traz é o trabalho desinteressado da caridade. E aí vamos abrir e fechar um parêntese rápido. Hoje nós estamos vivenciando um período de muita dor, de muita incerteza, porém vários casos da caridade mais pura, do amor mais fraternal, tem pipocado, tem surgido em torno de nós, e nós muitas vezes ou não percebemos ou não valorizamos da forma como deveríamos. O mundo está em transformação. O mundo está passando por uma mudança necessária para a sua evolução e para receber a nova humanidade, a nova situação espiritual que está por vir. Nós estamos numa transição de um mundo de provas e expiações, onde a própria natureza deixa o mundo à mercê do seu trabalho, das suas forças, e vai passar para o mundo de regeneração. E curioso que muitos de nós pensamos que o mundo de regeneração é aquele mundo tranquilo, de paz, de amor, em todos os cantos, sem nenhuma vivência difícil. E Haroldo Dutra Dias, em diversas palestras, diversos comentários, conversas fraternas que ele tem, ele sempre tem deixado uma reflexão em torno disso. Em uma delas ele chegou a falar que o mundo de regeneração é um mundo que está se restaurando das provas que passou. Então seria como se fosse um pós-operatório, um pós-trauma. É um mundo que ainda está passando por dificuldades, mas não as mesmas. Ele está se recuperando de tudo que ele sofreu. Então o que acontece? Nessa transição, nessa transformação, ressalta-se o trabalho dos trabalhadores da última hora, dos trabalhadores que exerceram o seu livre-arbítrio de uma forma a renunciar à própria vivência em alguns momentos pessoal, familiar, para se dedicar a trabalhos maiores. Os trabalhos eles vão acontecer. A opção de trabalhar não é para ajudar o trabalho a acontecer. A opção de trabalhar é para ajudar a nós mesmos. Então o que acontece? Em um dos fragmentos dessa mensagem ele fala: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. E por que nós falamos de Kardec? Kardec fez o professor Rivaio praticamente, digamos assim, sair de cena. Ele continuou, teve muitas dificuldades por essa opção de trabalhar junto à codificação, a organização dos novos ensinamentos vindo do mundo espiritual dessa forma. Ele cria um método, ele cria um trabalho, ele cria pontos de trabalho, ele recebe formas de mensagens que chegaram de toda parte. E ele vai ter o trabalho de organizar isso tudo. E nós sabemos que organizar várias mensagens, várias formas de escrever essas mensagens, vários tipos de material, demanda tempo. Nós não estamos falando do 2020, em que nós temos um celular médio, bom, se não ótimo, dentro das suas condições. Nós não estamos falando da internet, nós não estamos falando do computador, nós estamos falando século XIX, final do século XIX, final de um período chamado a Idade das Luzes, o século das luzes, pois teve um movimento histórico chamado Iluminismo, em que ele vai questionar todo e qualquer tipo de desmando que não tenha base lógica na razão, que não tenha base lógica, não tenha base, digamos assim, coerente. E o que vai acontecer? O nosso livro, nossa codificação, o nosso codificador, ele bebeu bastante coisa disso, não na obra, mas na vivência.
Desde o início, quando ele questiona que as mesas não podem se mover sozinhas. Tem que ter um princípio, tem que ter uma força inteligente sendo aplicada. Ele começa do magnetismo e percebe que tem, sim, a influência de outra força inteligente, sem ser os encarnados ali. Ele vai desenvolver um vocabulário, ele vai desenvolver várias situações, ele vai escrever, ele vai produzir, ele vai reunir em torno de si nomes, ideias, ideais e críticas, dificuldades, momentos em que se sente sozinho, não sozinho na luta, mas aqueles momentos que todos nós temos. Allan Kardec, o professor Rivaio, hoje é para nós esse expoente dentro da codificação, mas ele era um homem de seu tempo. Nós não podemos cometer o gravíssimo erro de julgar acertos e erros com a nossa concepção atual. Nós somos viajantes do tempo, nós somos espíritos que estamos buscando a nossa evolução. Os obreiros do Senhor, tanto que no final da mensagem vem: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O que isso significa, gente? Isso significa que muitas das vezes você vai perder um momento daquele que você acha que perdeu. Na verdade você não perdeu, você ganhou outro. Ah, mas eu poderia estar curtindo, eu poderia estar fazendo. O trabalhador da última hora não é o trabalhador que chega por último. O trabalhador da última hora é o trabalhador, você, eu, todos nós, quando despertamos dentro da nossa materialidade, da nossa vivência tete a tete, com familiares e amigos, e despertamos do tipo: eu não preciso mais fazer aquilo ali. Isso já te torna um trabalhador da última hora, porque você vai mudar o foco. É como se você estivesse filmando uma agressão para se distrair e de repente desse o estalo para você filmar essa agressão para uma denúncia, para que ela não ocorra mais. Isso já te torna um trabalhador da última hora. É quando todos ofendem a alguém e você já não faz, e você já até ajuda aquela pessoa ou comenta para essas pessoas ao seu redor para que não façam. Por mais que você não seja ouvido, você já é um trabalhador da última hora. Aquele momento em que você pega uma condução e você dá bom dia, esse bom dia ecoa vazio, sem o retorno do condutor, você já se tornou um trabalhador da última hora. É quando numa discussão familiar você consegue se calar, ou consegue, melhor ainda, se colocar no lugar do outro, você já é um trabalhador da última hora. Você já está se preparando para assumir novas tarefas individuais, mas que são coletivas. É quando nós chegamos, por exemplo, à casa espírita e, sem medo, sem receio, sem preconceito, sem ideias preconcebidas, nós nos deixamos envolver pela necessidade do trabalho, porque nós já temos despertos em nós a necessidade de trabalhar. É quando você vai para frente de um salão fazer um estudo, é quando você vai para uma sala de estudo sistematizado, é quando você vai para dentro de uma sala de juventude ou infância, é quando você vai fazer a campanha do quilo, é quando você vai ajudar na limpeza da casa. Você já é um trabalhador da última hora, porque para a casa funcionar, ela tem que estar organizada fisicamente e também espiritualmente. Então cada qual tem a sua tarefa. Você, naquele momento, você deixou de desejar o mal, por exemplo, ao próximo, e já está ajudando a limpar um vidro, uma porta, encher um copinho d'água fluidificada em oração. Você já está se renovando, você está se tornando verdadeiro espírita, segundo Kardec, que não é aquele que é perfeito, é aquele que se esforça para dobrar ou para superar suas más inclinações. Dentro disso, quando nós falamos de Kardec, atrelado a essa ideia dos obreiros do Senhor, é quando nós falamos de alguém que transformou a humanidade, mas não transformou a humanidade num estalar de dedos. Ele transformou a humanidade, primeiramente, dentro de si, acolhendo a ideia verdadeira da doutrina, da comunicabilidade dos espíritos. Depois, ao seu redor, com o apoio de sua esposa, com o apoio de seus amigos, colaboradores, ele começou a ver que muitos pensavam da mesma forma, que essa verdade já era falada diversas vezes, em diversos locais, só que não era ouvida da forma, digamos assim, como poderia ser ouvida. Nós falamos do trabalho no Espiritismo, mas os obreiros do Senhor,
eles estão espalhados ao redor, independente da matriz religiosa. Como o próprio Haroldo Dutra nos lembra, no A Caminho da Luz, o livro ditado por Emmanuel através da bendita mediunidade de Francisco Cândido Xavier, esse livro ele traz que os trabalhadores estão espalhados em todas as vertentes, porque o planeta vai evoluir, a humanidade vai evoluir, não só no espiritismo ou através dele. Nós vamos ver que muitas ideias que nós temos dentro da nossa doutrina já estão começando a ser trabalhadas em diversos pontos da ciência, da educação, em alguns casos de pontos de liderança, não vamos dizer política, para não confundirmos com algumas práticas que infelizmente destoam do termo correto, mas é uma questão de mudança, e só se muda de dentro do que há de mudar. Então, por exemplo, se a ciência precisa ser mudada, surgirá um trabalhador de última hora dentro daquele ponto. Se a política tiver que ser mudada, surgirão trabalhadores dentro daquele ponto. Não nos cabe apontar A, B ou C, porque ninguém é perfeito. Todos têm erros, e nesses acertos que nós achamos às vezes poucos, está se seguindo o progresso. A lei de progresso, ela é atrelada a muitas leis. Então a lei de progresso, junto, por exemplo, com a lei de destruição, não é que é necessário que se destrua em excesso, mas a mudança passa por uma quebra de paradigmas, por uma quebra de ideias. Então, por exemplo, para a borboleta sair do casulo, ela tem que romper o casulo. Mas antes, a lagarta tem que sair dessa condição, virar uma crisálida. Dentro dessa mudança, dentro dessa atitude que em nós, por exemplo, será de deixar o hábito de falar de alguém, ou que vai ser o hábito de se disciplinar em questão de horários e práticas. Isso nos torna trabalhadores da última hora. Porque quando nós lemos também na codificação, na doutrina, de uma forma geral, em diversas obras da riquíssima literatura espírita, são chegados os tempos. Os tempos já chegaram. Não é agora, não é amanhã, os tempos já chegaram. Quando a espiritualidade fala, são chegados os tempos, isso se repete desde o século XIX. A humanidade, o planeta já está se modificando. Os obreiros do Senhor já estão agindo. Nós não podemos falar que é uma realidade espírita quando nós, por exemplo, vemos Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa, em diversas filosofias religiosas distintas, praticando o bem, praticando o discurso da paz. O que nós trazemos como obreiros do Senhor, exemplificando dentro da doutrina, é a vivência de Allan Kardec, é a vivência do professor Rivaio, que durante 50 anos vive e se prepara como ser encarnado, sem ter a noção de uma realidade, digamos assim, distinta da dele, e de repente, diante dos meandros que levaram ele até essa missão, assume uma missão de codificar um assunto tão maravilhoso, tão esclarecedor, tão consolador e tão lógico como é a doutrina dos espíritos. Agora nós vamos, só para encaminhar o final, lembrar, dentro desses obreiros do Senhor, tem uma citação que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, das cartas de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Todos os que amarem a sua vinda. Amar não é amar, idolatrar, adorar de uma forma estática, uma forma parada. É se colocar em prática dentro do trabalho do bem. É se colocar como coautor desse trabalho divino. Dentro do livro Desperte e Seja Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao tão nobre médium Divaldo Pereira Franco, luta é, portanto, sinônimo de vida. Luta é, portanto, sinônimo de vida. Não há vida sem luta, não há vida sem dificuldades, não há vida sem momentos em que você terá que optar
entre uma felicidade passageira, material, e uma felicidade coletiva, duradoura, um trabalho no bem, seja no seu lado profissional, seja no seu lado religioso, seja no seu lado familiar e principalmente no trabalho individual de autoconhecimento de cada um. Antes de eu querer melhorar, eu tenho que saber onde eu estou melhorando e o que eu preciso melhorar. Antes de querer ajudar, eu tenho que me colocar como trabalhador disposto a ajudar e não como trabalhador que escolhe condições, trabalhos e formas de ver. Allan Kardec, quando escolheu seguir com essa missão tão grandiosa, ele se colocou de uma forma tão, digamos assim, limpa, tão pura, tão vazia de preconceitos, que tem-se também uma ideia de que, dentro dos relatos sobre o diálogo dele com a espiritualidade que o cercava, principalmente seu mentor, Zéfiro, ele fala: aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Está em tuas mãos a minha vida. Dispõe de teu servo. Ele se coloca... Por que da citação de Paulo? Porque, comparando alguns pontos, nós podemos dizer que nesse momento é a entrada da estrada de Damasco do professor Rivaio. É quando ele aceita ser obreiro do Senhor. É quando ele aceita trabalhar. Ele já havia trabalhado no lado pedagógico, científico, literário. E agora ele volta, digamos assim, a um nome que ele já vivenciou, para começar um trabalho, uma missão linda, uma missão profunda, uma missão maravilhosa, que é de preparar o solo para que nós hoje possamos estar falando de Jesus sob uma ótica propriamente espírita. Não que ele seja um Jesus diferente, mas é você encarar o Consolador prometido como uma forma mais leve, é você saber que o jugo é suave, o fardo é leve. Nenhuma das ovelhas prometidas ao pastor das nossas almas vai se perder. Nenhuma. Ele não disse tempo. Nenhuma. São essas interpretações que a doutrina dos espíritos nos traz a chance de fazer. São essas interpretações que acalentam a nossa alma, que confortam o nosso coração e diminuem as nossas dificuldades, para que nós possamos, caminhando, ajudar a diminuir a do outro. Nós agradecemos a Deus, a espiritualidade que nos cerca, aos amigos que nos orientam, aos amigos que buscam orientação através dos nossos atos cotidianamente, sejam eles presos à carne ou não. E em nome de Deus, nós agradecemos a companhia de cada um que pôde assistir esse momento e que possa aprofundar suas reflexões, ler um pouco mais, se inteirar um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa e que Allan Kardec, o professor Rivaio, teve tanto amor e tanto empenho para preparar. Que nós possamos ter um período de paz, de tranquilidade, de refazimento, e que Jesus nos abençoe como sempre abençoe, e que nós nos coloquemos cientes dessas bênçãos. Deus nos acompanhe agora e sempre. Que assim seja.